Meu primeiro salário é porque, real, findou o meu primeiro mês como auxiliar de educação infantil, mais especificamente no maternal 1, 2 e 3 anos, né? E eu vim pra fazer o vídeo que eu prometi, falando sobre como foi a minha experiência. E eu fiquei com muito medo de ia ficar, não ia ficar. Quem tava aqui no canal nessa época deve lembrar, eu fiz um vídeo falando que eu não ia ficar, depois eu fiquei, depois eu desisti e acabei voltando e findei o meu mês. E eu tô aqui pra dizer que sim, eu vou permanecer nessa escola e é muito doido, mas eu quero fazer desse vídeo não um vídeo muito extenso, então vamos lá. Eu quero começar pelo meu primeiro dia. Gente, dia 10 de junho eu entrei na escola pela primeira vez, numa segunda-feira, às 8h15 da manhã, e saí meio-dia e meia. Eu confesso que eu queria ter ido embora antes. Tipo, às 9 eu já tava pronta pra pegar minha bolsa e fugir. É engraçado porque depois eu fiquei sabendo, né, que eu sou a quarta auxiliar nessa turma. E que uma das pessoas que nem chegou a ser auxiliar. Essa pessoa tem um parente na escola e ela foi levar a criança e conhecer a escola. Não era num dia... não sei se era um dia de festa, alguma coisa assim. E ela desistiu. Ela nem chegou a trabalhar lá. E aí você entende que é uma turma difícil. É uma situação complicada. Gente, foi exatamente a sensação que eu tive quando eu cheguei lá no primeiro dia. Hoje, aos 30 dias depois, qual é a minha sensação? Não é uma sensação de que é tão complicada a turma. É uma sensação de que eles são um pouco mal interpretados, porque eles são muito pequenos. Então, se você não estiver disposta a viver certas coisas, você não tem como trabalhar com maternal. Por que eu digo isso? Eu já estagiei em maternal. Então, tem certas coisas que desde o primeiro dia eu meio que já tava com a minha cabeça aberta de que eu ia chegar lá e ia ter, tipo criança que bate em criança, tipo criança que faz birra, tipo criança que morde, tipo criança que chora muito. Já falei, não, ok, isso aí é o esperado. O que me pega é o que não era esperado. E a minha primeira semana, gente, ela foi muito assustadora pra mim. Eu não vou mentir, foi muito assustadora. Mas principalmente meu primeiro dia. Meu primeiro dia foi muito assustador. Por quê? Porque a professora, infelizmente, estava num dia ruim, aconteceu alguma coisa, eu não sei exatamente o que, mas ela tinha acabado se atrapalhando no planejamento. Além do dever que eles fazem todos os dias na folhinha e o dever que eles levam pra casa, meio que não rolou mais nada. Ela naquele dia não cantou, não teve rotina, não teve acolhimento, não teve nada. Então foi assim, um dia super aberto, onde a gente passou o dia todo tentando manter eles o mais calmos possível e não foi. Simplesmente não aconteceu. E foi um dia onde, eu juro, 9, 10 horas, eu estava pronta pra ir embora. Porque na minha cabeça, eu já tinha chegado no meu estágio máximo de, sabe, empanzinada com a situação. Sabe quando você cansa? Eu tava assim, eu falei, não, mano, não dá pra mim. Eu voltei pra casa, eu conversei com os meus amigos que trabalham na educação, falei pra elas, como vocês conseguem, guerreiras? Não dá, eu não consigo, não dá pra mim, não. Elas, calma, Mari, calma. E elas falaram a mesma coisa, que eu já pensava. Olha, maternal 1 é punk. Maternal 1 é dureza. E aí, eu fiquei assim, falei, cara, tá. 2 delas trabalham há 7 anos com educação infantil e maternal. Falei, é aquilo, né? Eu já tinha experiência de creche. Eu já tinha experiência em 2 creches. E a minha mãe tinha uma creche em casa. E eu falei, tá. Então, o meu pensamento sobre ser difícil, o maternal em geral já é específico, não importa a escola, não importa a professora, não importa a criança, é real, foi confirmado. Só que a professora tava muito distante, sabe? Então eu me sentia muito perdida. Porque eu não sabia nada, ela também não falava nada, e eu me sentia um peixe fora d'água. Quando foi no final da segunda, a diretora entrou em contato comigo, falando que eu podia começar a levar coisas pra eles fazerem. Brincadeira, alguma coisa pra eles interagirem. E ao mesmo tempo, a professora não tinha me passado o planejamento da semana. E eu nem sabia se eu ia ter acesso. E eu comentei com a diretora, falei, eu vou esperar só a professora... Eu toda hora eu começo a falar o nome. Me mandar o planejamento. E tadinha, eu tinha sido uma segunda caótica. Eu entendi o lado dela. Só que depois eu fiquei pensando, eu não devia ter falado isso pra diretora, sabe? Ela me mandou, no mesmo minuto, a professora uma segunda caótica e não tinha conseguido. No dia seguinte eu comecei a tentar entender as coisas antes de pensar em levar alguma coisa. E eu sinto que nos primeiros 3 dias eu nadei 100% sozinha contra a maré. E isso é que me deixou muito assustada. Eu lutava sozinha, porque ninguém me dizia assim, olha, as crianças são assim, assim, assim. Olha, as regras da escola são assim, assim, assim. Não rolou, gente. Foi muito mais na intuição. E isso é muito difícil. E eu entendo, e depois eu cheguei a entender, a professora já tinha passado por 3 auxiliares em 6 meses. Ela estava com o saco dela cheio de ter que introduzir uma pessoa, ensinar essa pessoa, e essa pessoa meteu o pé. Então eu entendo também o lado dela.
Só que a gente não pode descontar o de um ou outro. Isso é muito complicado. Hoje, que eu conheço ela melhor, que a gente se entrosou, que a gente, agora, minutos atrás, a gente tava conversando sobre como vai ser semana que vem, que é o último que eu posso levar de legal, o que a gente vai fazer pra tornar essa última semana maneira, pra finalizar o último dia, que vai ser uma quarta, né? Vai ser metade da semana só. De fazer esse último dia fluir bem e tal e coisa, eu sinto que a gente é outra pessoa. Na verdade, que a gente agora é uma pessoa, entende? Acho que antes eu tava meio que na vibe de eu tô lutando, ela tá lutando. Nem parece que é pela mesma coisa, porque estávamos em polos distintos. E agora eu sinto que a gente é um só. A gente tem as mesmas piadas bobas, a gente ri das mesmas coisas, a gente divide as coisas, e as tarefas e as situações. Eu trago ideia e eu posso opinar sobre as coisas, e eu me sinto confortável, e eu me sinto abraçada, e eu me sinto abraçada por ela. E eu sinto que ela me deu espaço pra estar lá. E isso muda tudo. Mas é como eu disse e repito, ela é uma pessoa maravilhosa. Então eu acho que realmente tudo que ela viveu, coitada, em 6 meses, dificultou um pouco, sabe? Dela se abrir de primeiro. Mas voltando, como é que foi minha primeira semana? Lá pela quarta-feira, ela começou a conversar comigo sobre uma coisa e outra. Foi quando ela me passou, especificamente, situações mais isoladas das crianças, que eu não vou comentar aqui, tá? Mas quem tinha diagnóstico, quem estava em estudo de diagnóstico, como que era a situação da sala, especificamente de cada um deles. Lá nós temos contato com 9 mini serizinhos, que são únicos e maravilhosos. E hoje, 30 dias depois, eu consigo enxergar o quanto eles são únicos e o quanto eles são maravilhosos. Nós temos, sim, crianças que são um pouco mais difíceis que as outras, os mais briguentos, os mais birrentos, os que precisam de muita atenção, os que parecem que são anjos, parece que nem estão lá. Os que choram um pouquinho, né? Um pouquinho. Pouca coisa. Além do necessário. Mas eu acho que tudo foi questão do tempo. Na sexta-feira eu cheguei a desistir. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com a diretora muito legal. Onde ela falou pra mim, poxa, eu sinto que você é tão a cara da nossa escola. Que as coisas podem funcionar tanto. Que você não dá outra chance. E foi muito importante pra mim ouvir isso. E foi muito importante dar outra chance. Eu me sentia muito com medo. Sabe? Eu cheguei na sexta-feira com muito medo. E se eu não der conta? Se não for pra atribuir positivamente, melhor não vir. Se for pra ir e não fazer nada, pô, cara, não é isso. Eu quero realmente ter uma experiência, porque eu quero, né, e vou voltar agora, esse mês, pra pedagogia, para estudar. Então eu preciso de uma experiência real. Eu preciso servir, atuar, entender, pra saber se eu vou viver isso, se eu vou querer isso pra minha vida, se eu faço pedagogia, faço uma especialização pra trabalhar em outra área, porque a pedagogia dá essa liberdade pra trabalhar em hospital, em clínica, né? Posso fazer uma especialização, trabalhar em secretaria e outras coisas. E, gente, eu quero muito ficar em sala, tá? Pelo menos por enquanto. Eu quero muito. Hoje eu não sei se eu me sinto apta a ser uma professora regente, tá? É bem importante dizer isso. Eu tô muito tempo longe da educação. E eu sinto que dentro desse mês eu já tomei muita coisa pela cara de aprender, de entender, de ver que mudou, de ver como faz sentido, no que faz sentido, o que pode me dar, o que pode melhorar. E muita coisa que eu vi que eu ainda dou conta. E foi muito, e tem sido muito legal isso. Hoje, agora, qual é a minha situação e a minha mente sobre a segunda semana? Gente, foi muito complicada, mas foi menos complicada que a primeira. E a sensação de chegar na sexta-feira da primeira semana foi assim, eu preciso descansar. Foi essa. E eu fiz isso, eu descansei. Descansei de verdade, descansei mesmo, descansei. Eu dormi muito. Na terceira semana, foi uma semana engraçada, porque na quarta-feira, geralmente, a gente bota a Ana pra dormir mais cedo, passa um tempo junto, eu e o pai da Ana, porque é a folga dele. E eu falhei na missão. E foi muito engraçado, porque ele falou pra mim no dia seguinte, na quinta-feira. Ele falou, olha, eu chamei você, eu entrei no quarto pra botar a Ana pra dormir, e eu simplesmente não saí mais. Eu dormi, e eu acordei só no dia seguinte. E eu não me lembro nem dele ter ido deitar. Ele falou que achou que a Ana tinha demorado a dormir, porque geralmente eu botar ela pra dormir e volto pra sala. Ele falou, eu achei que a Ana tinha demorado a dormir, e que você tava com dificuldade pra botar ela pra dormir. Porque acontece às vezes. E eu só não consegui. Não dei conta, gente. Eu tava exausta, eu tava quebrada. Era quarta-feira, e parecia que já tinham me batido. E aí, o que aconteceu? Quinta e sexta foram perfeitas. Lembrando que é um mês de 5 semanas, tá? Então ainda falta falar de 2 semanas. Quinta e sexta foram perfeitos. E eu até estranhei. E eu lembro que eu e ela, a gente conversou muito. Eu e a professora titular conversamos muito sobre... Nossa quinta foi... Nossa, foi tão tranquilo. Nossa, hoje foi tão tranquilo, que não sei o quê. E sexta foi dia de cinema, que foi a entrada do inverno. E mesmo assim foi muito tranquilo, muito em paz, muito de boa. E aí vamos para a nossa quarta semana. Gente, foi uma semana fantástica.
Foi uma semana de entrada real de frio no Rio de Janeiro. Então algumas crianças não conseguiram ir. Porém, eram assim, foram 2 dias e ficaram doentes, não foram o resto da semana. Ou quem já veio do fim de semana doentinho, não foi nos primeiros 2 dias da semana, mas foi nos últimos 3. Meio que foi assim, sabe? Alguns foram no início da semana, outros foram no final, mas foi uma semana inteira. Eu lembro que permeou com 6 crianças, 5 a 6 crianças. A semana foi muito tranquila. Eu sinto que eu entendi como é que a escola funcionava. Não entendo ainda todas as regras, tá? Eu ainda tô aprendendo algumas coisas da escola. Mas eu entendi como que funcionava a minha sala. Eu entendi como as crianças funcionavam. E que as crianças eram como um reloginho. Faziam xixi todo dia no mesmo horário. Comiam do mesmo jeito, as mesmas coisas. Não comiam certas coisas. Quem gostava de sentar do lado de quem? Quem gostava de comer o lanche do fulano, não gostava de comer o próprio. Quem não come? Quem tem realmente um laudo? Quem não tem? Quem tem dificuldade de fazer dever? E quem faz tudo sozinho? Quem conhece todos os números e quem não conhece número nenhum. Quem gosta muito de música e é muito musical. Eu tenho 2 alunos que são super musicais. E quem não é musical de jeito nenhum. Quem é da igreja, quem não é da igreja. Sabe? Eu entendi. E aí, a 4ª semana foi leve. E eu falei, tá. Dá pra... A educação infantil é difícil? É, mas dá pra você viver. E aí, foi um alívio. Que eu precisava tanto desse alívio. Eu não fazia ideia o quanto eu precisava dele. E quando ele veio, tudo mudou. Então, a 5ª semana foi de boaça. A 6ª semana, né, no caso, porque eu já entrei de férias quando esse vídeo for ao ar, foi também muito tranquila. O que eu ainda não sei, baseado nesse mês, é como que foram os últimos 3 dias de aula, tá, gente? Esses aí eu não vou poder dizer, mas veio a festa e tudo mais. E eu trago atualizações aí nos vlogs da semana. Eu tô gravando depois da 6ª semana. Então, assim, foi tudo bom. Foi tudo muito bem. Foi tudo muito tranquilo. Acho que essa é a palavra. Desde o meu primeiro dia lá até hoje, foi tudo muito tranquilo, foi tudo muito em paz. E deu tudo. Eu acho que a experiência, ela vem realmente de você se permitir viver no meio. Primeiro dia, eu acho que eu me senti solta numa jaula de leões, sabe? Sem saber o que fazer, sem conhecer eles, sem eles me conhecerem, eles perdidos, porque chamavam um nome, chamaram outro nome e eu tinha outro, porque eles já tinham passado por 3 auxiliares. Eu não conhecia as músicas que eles cantam, Eu tinha experiência de sala com músicas antigas e convivia com músicas que a escola da Ana canta, que é uma escola assumidamente cristã, e não era a mesma coisa lá. Eu não sabia se eles oravam pra comer e eles oram, eu não sabia qual música pra comer eles cantavam, e foi tudo muito difícil, até eu entender. E eu acho que me permitir falhar, que foi uma conversa também que eu tive com a diretora, onde ela falou pra mim, pega um caderno e anota, hoje eu errei com tal coisa, amanhã você vai fazer melhor, tá tudo bem? E aí, né, eu queria trazer esse vídeo depois que eu fosse conversar com ela, depois do pagamento e tal. E eu acabei que recebi via Pix e ela me mandou mensagem. E ela conversou comigo sobre isso. Ela falou, eu tô feliz e em paz com o seu empenho com a nossa turminha de maternal. Eu não trabalho diretamente com a minha diretora, né? A minha diretora ela é professora, mas ela é professora do Maternal 2. É uma sala ao lado da minha. De vez em quando eu fico lá pra ela, caso aconteça alguma coisa, ou caso um pai de uma criança chegue lá do nada pra resolver algum problema. Mas não é sempre, na verdade é bem raro. E a gente tem convívio bastante, porque as salas são lado a lado, mas a minha turma é a minha turminha, onde eu tenho contato o tempo todo, e eles são fantásticos. Eu acho que eu pude aprender tanto com eles esse mês, eu pude entender tanto, eu pude ter mais consciência e paciência com as crianças e com a minha criança por causa deles. Ao mesmo tempo, eu pude ver o quanto ser permitido evoluir é importante. Recente passou por uma reformulação em questão de dever lá, né, dever, como as crianças vão fazer os deveres dela, e uma coisa que eu achava muito mais legal e mais correto, da criança ter mais contato direto e autonomia, porque é uma coisa que eu acredito muito, que eu trabalho com a Ana há muitos anos, desde que eu comecei a trabalhar, autonomia e melhoras na vida da Ana, eu sinto que isso mudou totalmente a vida dela, e poder ter esse contato lá e ver que tudo, né, mudou, e mudou real, gente. Teve a reunião dos professores, da reunião dos professores já vieram com, né, esse novo jeito que eles iam fazer lá, que não era o que eu vivi nos primeiros 15 dias, e eu senti muito essa mudança de uma forma muito positiva, e a gente tem visto as crianças mudando, e evoluindo, e melhorando, e tem uma criança com laudo na minha sala, e quando eu cheguei lá, ele não falava dele, ele não abria nem o fechamento da mochila dele, e agora ele faz todas as coisas sozinhas, e porque eu pude dar esse auxílio a ele, focar mais nele, porque a gente é professora titular, pode ter 20 alunos ou pode ter 5. O foco é mais complicado pra ela, porque ela tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E eu podia estar lá mais no 1 a 1, eu posso estar lá mais no 1 a 1. E isso é muito legal. Acho que todo mundo que quer entrar na educação deveria, pelo menos, passar, sei lá, uns 2 meses como auxiliar. Eu sei que o salário é menor, que a gente muitas das vezes quer ser professor titular, eu não quero não. Mas eu sei que muitas das vezes as pessoas querem, mas na boa, testa. Porque, cara, eu tenho outra visão de educação infantil, de mundo e de criança, sabe?
depois de estar lá. Lá eu tô em contato com os meus alunos de 2 e 3 anos, e eu convivo com os do lado, né, que são a turma da diretora, que são 3 e 4, e da outra turma, que são 5 e 6. E eu confesso que é uma experiência totalmente nova. É completamente distinto. É doido de ver o quanto eles são pessoas tão isoladas. As aulas de musicalidade são juntas, as aulas de cross kids são juntas. Então eu consigo conviver meio que de vez em quando com um e outro, além do básico, né? Banheiro, água, socorro, né? Socorro, criança pede muito socorro, é muito engraçado isso. Ele fala socorro quando fez cocô, fez xixi, alguma coisa, molhou a roupa e tá fora da sala, e a sala mais perto do banheiro é a nossa. Então, eu acabei conhecendo muitos outros. E uns vão se apegando a gente, vão tratando com mais carinho, se aproximam. E é muito, muito incrível o quanto a gente aprende, o quanto a gente muda. Eu acho que eu comecei lá com uma cabeça muito mais fechada, por ter uma criança que não faz birra. E eu realmente não sabia como conviver e lidar com birra. Eu sinto que eu tô melhorando isso agora, aprendendo isso agora, com como lidar com crianças no aspecto diariamente, porque lá na minha sala, não especificamente eu lido tanto com crianças no aspecto num nível alto, mas tem outras salas e eu acabo convivendo. Como eles são únicos, sabe? Em lidar com a gente. Eu convivo especificamente com alguns que eles têm muita proximidade comigo e não falam. E ao mesmo tempo você sente o quanto eles têm proximidade com você. O quanto eles te dão carinho. De uma forma tão específica e única. E isso tudo, eu não quero dar continuidade a isso, porque mexe muito comigo. E eu também não quero comentar nada demais aqui. Só queria realmente trazer a minha experiência. E sim, foi uma experiência muito válida e tem sido. Quanto tempo eu vou ficar lá? Não sei. Não sei, gente. Eu pretendo ficar lá até o final do ano, porque a gente vai voltar pra Nova Iguaçu no ano que vem. Sim, a gente vai voltar pra Nova Iguaçu. Mas, ao mesmo tempo, eu vou procurar outro lugar para o turno da tarde. Eu queria complementar o financeiro, tá, gente? É só por isso. Então, eu queria e quero e vou procurar uma coisa para fazer no turno da tarde. E se eu conseguir uma coisa no turno da tarde, no mesmo estilo, que dê tempo de eu migrar de uma escola para outra, tranquilamente, eu permanecerei nos dois. Mas o foco atual é permanecer lá pelo menos até o final do ano. Eu quero muito ter essa experiência de 6 meses direto numa sala de educação infantil, com as crianças, com a professora, que é uma professora fantástica, que eu tô aprendendo muito com ela, que é muito parceira, muito aberta, agora que a gente se conhece, com as outras professoras colaboradoras, né, do turno da tarde, que eu não convivo tanto, e com a diretora, que também é professora, tem mestrado, especialização, sempre tá aberta em ensinar e explicar coisas pra gente, e técnicas, e como agir em cada situação. Ela é muito, muito aberta a explicar essas coisas, e isso tem sido muito legal pra mim. Eu comecei a entender muito mais sobre mordida, sobre crianças que batem, sobre introdução em comunicação, sobre diversas coisas, como sexualidade e outras coisas na educação infantil, que eu não entendia muito bem, e eu comecei a entender depois que eu comecei a trabalhar lá. E assim, se eu tiver chance, eu realmente vou ficar lá até o final do ano. Vou procurar aprender o máximo possível, extrair o máximo possível, melhorar cada vez mais como auxiliar. E vou trazer pra vocês aqui, gente. Se eu continuar lá, eu vou trazer pra vocês aqui no final do ano como é que foi a minha experiência com 6 meses com educação infantil. Se não, eu também vou atualizar vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido. A educação é incrível. A educação e a volta pra educação foi muito acalentador pro meu coração. Tem sido muito gostoso. E eu tô muito grata, primeiro, a Deus pela oportunidade. Porque eu acho que se não fosse Deus, eu não estaria lá. E depois, a escola que abriu o espaço pra mim, a diretora que me permitiu voltar. Afinal de contas, você botar uma pessoa pra dentro de uma sala de aula, mesmo que não seja como professora titular, pra conviver diretamente com as crianças, depois de estar 7 anos distante da educação, não é pra qualquer um, não é qualquer lugar que aceitaria. Eu vi várias pessoas dizendo que não me aceitariam. Então, foi muito legal, e tá sendo muito legal a minha experiência. Tem seus percalços, tem seus momentos difíceis, tem. A gente tava lá não sei quantos dias, acho que eram 11 dias sem uma mordida, e quando rolou a mordida foi aquela homérica, sabe? Foi assustador, me deixou sem chão. Queda, o primeiro tombo que eu lidei lá. Acho que foi o primeiro e único tombo mesmo, sabe? Que a criança bateu o rosto, inchou, teve que falar com o pai. Foi bem horrível pra mim também. Então, tudo isso eu tô aprendendo a lidar, descobrindo como é que funciona, literalmente, sabe? E tem sido muito, muito legal. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo, que vocês tenham gostado. Tenha sido interessante ver. Eu vou deixar em aberto aqui pra todo mundo, gente. Professores que vão iniciar, estagiárias, auxiliares. Eu queria muito ter visto um vídeo de um auxiliar falando como que é a vida de um auxiliar antes de eu entrar. Então, se você, por um acaso, é auxiliar, ou vai ser auxiliar, ou vai ser professora titular, não sei, mas você vai começar pela primeira vez, comenta aqui. Eu vou amar fazer um vídeo só falando sobre isso. Deixa meu joinha. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.